Qual é a chance de você fazer um concurso público que você não sabe nada e ser aprovado por sorte chutando os itens? Então eu vou calcular com vocês aqui para a gente ver se isso é mais fácil ou mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Bom, para a gente exemplificar, eu vou pegar aqui um exemplo de uma prova de itens certo ou errado, com 120 questões, em que a gente precisa acertar pelo menos 50% da prova para a gente conseguir ser aprovado nesse concurso. Então, por exemplo, essa prova aqui tem 120 questões e a gente pode responder certo ou errado para cada item, né? Mas para a gente simplificar aqui, obviamente que nenhum concurso a gente precisa acertar 100% de toda a prova. E para a gente simplificar aqui, geralmente os concursos pedem no mínimo 50% de acerto para você não ser eliminado. Então vamos colocar aqui que a gente precisa, mas nem, na verdade isso costuma não ser o suficiente para você ser aprovado. Isso aqui é o mínimo para você não ser reprovado. Então vamos colocar aqui que cada um desses 60 itens que você precisa acertar, você tem duas opções, ou você vai marcar certo ou você vai marcar errado. E no gabarito você tem ali a ordem correta, né? Então o primeiro item pode ser certo, segundo certo, terceiro errado. Então você tem ali 60 itens com uma ordem pré-estabelecida ali do gabarito, né? De qual que são os itens corretos. Então a gente vê aqui que cada uma das questões a gente vai ter sempre as mesmas duas possibilidades. Quando a gente fala de análise combinatória, a gente tem aqui então uma análise com reposição. E, bom, nesse caso aqui a gente marcar certo na primeira questão e marcar certo na segunda e marcar errado na terceira é diferente da gente marcar errado na primeira, certo na segunda e certo na terceira. Faz toda a diferença a ordem. Então, o segundo ponto que a gente tem aqui é que a ordem importa. Então, nesse caso, para a gente fazer 50% de acerto aqui, a gente vai precisar. A gente tem duas opções de marcação. Na primeira questão, a gente tem duas opções de marcação na segunda, na terceira e assim por diante, nas 60 questões. Então, a gente vai ter uma multiplicação aqui de quantas marcações possíveis a gente tem. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a 60. Isso dá para a gente 1,15 vezes 10 elevado a 18. O que isso significa? Isso aqui é um número tão grande que significa que a chance da gente acertar e marcar corretamente 60 questões dessa prova é pelo menos uma chance em 1,15 vezes 10 elevado a 18. Para vocês terem uma ideia, 1 bilhão é igual a 1 vezes 10 elevado a 9. Então a nossa chance de marcar corretamente é 1 bilhão vezes 1 bilhão, que vai dar ali 1 vezes 10 elevado a 18. Fica um pouco difícil da gente ter uma noção, então vamos comparar com a Mega Sena. Quando a gente fala da Mega Sena, a gente tem um jogo onde a gente vai escolher 6 números de 1 a 60, né? Então eu posso escolher aqui nessa primeira marcação, por exemplo, número 51. E aí agora quando eu vou escolher o segundo aqui, eu posso escolher qualquer número entre 1 e 60, menos o número 51, né? Que eu já escolhi aqui. Então, a gente chega aqui na primeira hipótese, que é uma análise combinatória sem reposição. Então, se eu já usei um número aqui, na segunda possibilidade aqui eu não posso usar aquele número de novo. E aí a ordem importa é o segundo ponto que a gente precisa analisar. Se eu fizer esse jogo aqui, um jogo com esses 6 números, números 51, 50, 10, 25, 35, 60. E se eu fizer esse outro jogo com os mesmos números, mas numa ordem diferente, 60, 35, 25, 50, 51 e 10. Na verdade é o mesmo jogo, tanto faz a ordem. Então a gente chega aqui à conclusão de que a ordem ela não importa. Então como é que a gente calcula? A gente tem aqui 6 números que a gente vai jogar. Então o primeiro número escolhido a gente tem 60 possibilidades, né? Que é um número de 1 a 60. Como a gente já usou um número aqui, a gente tem mais 59 opções para escolher aqui no segundo número. Então, assim por diante. Aqui a gente vai ter 58, 57, 56, 55.
E agora a gente tem aqui que a ordem ela não importa. Então a gente precisa dividir aqui por 6 fatorial. 6 fatorial, na verdade, nada mais é do que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você colocar isso aqui tudo na calculadora, 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55, dividido por esse número aqui, o 6 fatorial, vai chegar nesse número aqui, 50 milhões 63.860, que é na verdade 5,01 vezes 10 elevado a 57. Ou então você pode jogar lá no Google e ver probabilidade de ganhar na Mega Sena, 50 milhões 63.860. Isso daqui mostra pra gente o seguinte: se a gente pegar esse número aqui, que foi o que a gente calculou na nossa probabilidade de marcar 50% da prova do concurso com base no chute, se a gente dividir esse número pela probabilidade na Mega Sena, a gente chega aqui a 23 bilhões de vezes mais difícil de você acertar uma prova de concurso no chute do que você ganhar na Mega Sena. Então, isso que ganhar na Mega Sena é muito difícil. A gente tem aqui uma chance em 50 bilhões de probabilidades. Algumas pessoas até comparam aqui, olha, o risco de um passageiro ter sofrido um acidente aéreo, fatal ou não, foi de um voo a cada 900 mil decolagens. Se você vê a probabilidade de ser atingido por um raio, é de uma vez em 1 milhão. Então, realmente, se você ouvir que alguém foi aprovado em um concurso público sem ter estudado, desconfie muito, porque isso não é verdade. Provavelmente aquela pessoa ela trabalhava ou estudava já naquela área daquele concurso, daquele conteúdo que caiu no concurso. Então, de alguma forma, aquela pessoa sabia aquele conteúdo. Então, você pode até ter a sorte de acertar uma ou duas questões, mas uma prova de concurso inteira, ou metade de uma prova de concurso, como a gente viu aqui, isso não vai acontecer. Então, a, a fim do ano está chegando, Mega da Virada também. A gente pode até conseguir alguma coisa, mas a gente vê que passar um concurso realmente vai exigir da gente muita dedicação, estudo, disciplina, a gente sentar na cadeira e se dedicar durante meses ou, dependendo do concurso, 1 ou 2 anos para ganhar a nossa aprovação, né? Então é isso.